estamos tratando de uma fissura no seio da União Europeia. Uma fissura que era esperada, uma vez que a Rússia interrompeu o fornecimento de gás para a Polônia e para a Bulgária, e a resposta da União Europeia. Em tese, essa resposta seria pleiteada, que ocorresse em uníssono por parte da União Europeia, seria de que a União Europeia prescindisse do fornecimento de gás e petróleo da Rússia. Essa medida está sendo estudada para ser anunciada nas próximas horas, talvez nos próximos dias. E um grande empecilho a essa posição, a partir da tomada pública de posição por parte do governo da Hungria em relação a negar peremptoriamente a possibilidade de aderir a esta medida. Ontem nós vimos autoridades ucranianas dizendo que essas tratativas com a União Europeia estavam avançadas, que a União Europeia iria anunciar em breve que abriria a mão da importação dos combustíveis fósseis, do gás e do petróleo da Rússia como uma medida punitiva e que a União Europeia buscaria medidas paliativas, medidas contemplativas, substituição do gás russo por outras fontes de fornecimento e provisão, mas, nesse momento, o governo da Hungria foi a público, né, na manhã de hoje, o primeiro-ministro Viktor Orbán veio a público para dizer que, além do aspecto político, que é grave sob o ponto de vista da unidade da União Europeia, e aí nós vamos pensar se a União Europeia evocará ou não alguma das cláusulas que poderiam, nesse momento, ser chamadas para dirimir, eventualmente condenar a postura da Hungria e medidas punitivas em relação à Hungria, que diz que não condena a invasão da Rússia à Ucrânia, que tem o foco, elegeu o princípio da elegibilidade em relação ao que é importante, sob o ponto de vista do suprimento do gás para o desenvolvimento, não apenas do aquecimento de lares, mas da sua própria indústria, da manutenção da viabilidade econômica do país nessa relação com os russos. Então, nós estamos perante, nessa segunda-feira, 14 horas e 16 minutos aqui em São Paulo, dia 2 de maio, perante uma situação que, se de alguma forma poderia ser prevista, mas é muito grave também, porque toca na questão da unidade, do princípio de unidade da União Europeia em relação à possibilidade da suspensão da importação de gás e de petróleo. A Hungria, nesse momento, estaria, de alguma forma, pelo menos é o agente inicial, tá? E eu quero dizer para vocês o seguinte, que isso poderá gerar, inclusive, eventuais outras adesões aí de países muito dependentes, principalmente do gás da Federação Russa. Então, nesse momento, a Hungria pega, de alguma forma, como precursora desse tipo de ação e nega a adesão ao bloqueio das importações de gás e petróleo por parte da União Europeia. E publicamente, torna isso público. Na medida em que torna público, torna muito difícil qualquer tipo de medida contemplativa que possa ser tomada posteriori como objeto de pressão política. Naturalmente, Londres, que está fora da União Europeia, mas que exerce uma pressão econômica, política, militar, os Estados Unidos, também fora da União Europeia, mas que também exercem esse tipo de capacidade de persuasão, né, com seus meios de persuadir, de repente, uma ação, uma medida unitária. Agora, nesse momento, o governo da Hungria colocou água no chope, né? Colocou água no chope, bloqueando na União Europeia a possibilidade de banir a importação de gás e petróleo da Rússia. Gravíssima essa situação, porque poderia ser, eu quero dizer para vocês o seguinte, poderia esta medida ser a primeira que coloque em xeque o princípio da unidade da União Europeia, que poderia, num segundo momento, também atingir a questão da unidade no campo militar. Lembro que a Hungria não tem feito parte do esforço de fornecimento de material bélico para a Ucrânia. Quem tem feito, basicamente, o maior esforço é a Polônia, em relação aos países próximos e limítrofes, mas também os países bálticos, mas também a Bulgária, também a Eslováquia, enfim, você tem ali um conjunto de países na União Europeia fazendo seus esforços, envidando esforços para armar os ucranianos.